Rapaz, goleada pro Verdão, hein? Quando surge o Alviverde, a gente surge aqui mostrando a mídia se arrepiando aí com mais um show de Estevão. Estevão jogou demais. Rapaz, o cara meteu gol teve gol de todo tipo praticamente ontem ali. O Estevão dando show, preocupando aí a imprensa de Gambá, preocupando os rivais, e a imprensa de Mulambo também já tá arrepiada, porque viu aí que o Flamengo agora tem Copa do Brasil e Libertadores também pela frente, e o Palmeiras tá aí agora só no Brasileirão. Ou seja, quando tiver data de competição, Copa do Brasil e Libertadores / Conmebol Sul-Americana, o Palmeiras vai estar tranquilo, só preparando para o próximo jogo do final de semana. 5-0 foi só o começo. Lembra que ano passado a gente ganhou do Coritiba, não foi do Cuiabá, foi do Coritiba, e foi fora de casa, porque o mando também não era nosso. Dessa vez foi com o mando nosso, mas fora do Allianz Parque, devido a shows. E depois desse jogo do Coritiba ano passado, a gente ganhou de 2-1 do Coxa, e olha que eles saíram na frente, né? 2-1, se eu não me engano. E eles saíram na frente, 2-1 ou 2-0. Só que anularam o gol dos caras aí, a gente depois ganhou. E aí fomos para o Allianz Parque e ensacamos o São Paulo por 5-0. Então esse 5-0 já tá acontecendo, hein? Já tem gente arrepiada. Tem gente arrepiada por aí. Que já outro 5-0 já acontece. Será que vai engrenar agora 6, 7 vitórias consecutivas para aterrorizar o Botafogo de novo? De John Textor, que já deve estar preparando outro relatório da inteligência artificial? Com certeza os jogadores do Cuiabá ontem, né, não devem ter se comportado como tradicionalmente. Ou será que se comportaram? Olha o que a imprensa falou. É isso aí, Abel. Boa noite pra você, pra todos os companheiros, fãs de esportes. Estamos aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O torcedor palmeirense ainda deixando o estádio depois da eliminação na Libertadores, passada aquela ressaca de cair diante do Botafogo. Palmeiras voltou a campo nesse sábado e conseguiu essa goleada por 5-0, 4 só no primeiro tempo. Destaque, você já falou aí, disparado pro Estevão. Fez 2 gols, participou de mais 2 gols e toda a jogada do Palmeiras era para ele, agora convocado para a seleção brasileira, mostrou por quê e saiu aplaudido aqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ele foi substituído aos 15 do segundo tempo. Deu a impressão que o Abel falou assim, olha, ele tá desequilibrando, tava 5-0 já o Palmeiras, tirou o garoto e não aconteceu muito mais de novidade no jogo, não sem o Estevão. E o Palmeiras então confirmou essa vitória, essa goleada, a maior goleada contra o Cuiabá e a maior goleada da história do Palmeiras aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, que mostra que o Palmeiras vai em busca desse tricampeonato brasileiro, que seria inédito na história do clube. Só o Santos de Pelé nos anos 60 e o São Paulo com Muricy Ramalho conseguiram o tricampeonato, então seria sim um título importantíssimo para o Palmeiras. O Abel já falou sobre isso e a gente vai ver o Palmeiras agora concentrado só nessa competição. Para efeito de comparação, Abel, o ano passado, quando o Palmeiras caiu na Libertadores, faltavam 13 rodadas e o Palmeiras estava a 8 pontos atrás do Botafogo, que era o líder. Mas o Palmeiras, naquela situação, da maneira que foi, eliminado para o Boca, teve uma depressão ali, perdeu o clássico para o Santos, demorou para acertar o time, perdeu para o Atlético. Então foram 3, 4 rodadas que o Palmeiras estava em baixa e aí demorou para reagir. A diferença chegou a 13 pontos pro Botafogo, mas conseguiu a reação e foi em busca do título. Agora foi eliminado faltando 15 rodadas, já fez esse jogo contra o Cuiabá, 5 pontos atrás do Botafogo, já diminuiu essa diferença, pelo menos depois do jogo desse sábado, e o Palmeiras parece que não sentiu essa depressão da maneira que foi eliminado na Libertadores. Perdeu ali buscando, brigando, e isso deixa um alento que o time vai brigar para esse título brasileiro sem essa depressão que aconteceu no ano passado. Abel, para terminar, sobre o Brinco de Ouro da Princesa, 16.500 torcedores na casa aí, os torcedores vieram aqui no Brinco de Ouro, mais ou menos a média de público da Arena Barueri. O Palmeiras não jogou hoje no Allianz Parque porque está tendo show.
Mas aqui, Abel, a sensação é que o Palmeiras ficou mais confortável, a torcida abraçou mais o time, o estádio é um pouquinho menor do que a Arena Barueri, então muita gente aqui e o Palmeiras se sentiu mais em casa jogando aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mobiliza toda a região, né? Campinas, Americana, o Pascoal conhece bem, Jundiaí, Limeira, enfim, muitos torcedores por aqui, então teve esse clima também que ajudou o Palmeiras nessa goleada por 5-0. Fica aí uma alternativa se não puder contar com o Allianz Parque. Quando não puder contar com o Allianz Parque, mas agora faltam 7 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro em casa e o Palmeiras não tem mais jogos, não tem previsão mais de shows, então vai contar também com o Allianz Parque nessa arrancada para tentar esse tricampeonato. Então é isso, daqui a pouquinho vem o técnico Abel Ferreira por aqui, não teremos a zona mista, é difícil por conta aqui do estádio do Brinco de Ouro, os jogadores saem do outro lado e já entram no ônibus, então não tem esse contato com os jogadores. Palmeiras depois tem 2 dias de folga e o Abel, que reclamava do calendário, agora terá um bom tempo para preparar a equipe para o próximo jogo, que será no próximo domingo contra o Atlético Paranaense em Curitiba. É isso aí, Abel, a gente segue por aqui. Legal, muito obrigado, Vinícius Nicoletti, ao vivo lá de Campinas, trazendo as informações dessa goleada palmeirense. Só para relembrar, o Palmeiras está na 3ª posição, 44 pontos ganhos, tem 2 pontos a menos que o Botafogo nesse momento, mas um jogo a mais. O Botafogo enfrenta o Bahia, jogando lá em Salvador. Nessa rodada, é óbvio que o Palmeiras está na luta pelo título, né, Pascoal? E com uma goleada aí para, de repente, deixar para trás a ressaca da eliminação da Libertadores. Eu vou até deixar uma pergunta aqui, né, para aqueles que gostam de fazer essas estatísticas. Há quanto tempo o Palmeiras não fazia 4 gols num primeiro tempo em uma partida de futebol? Eu acho que em 22 o Palmeiras ganhou do Atlético Goianiense de virada por 4-1. Mas eu não me lembro se todos os gols foram no primeiro tempo. É uma coisa que eu lembro do resultado, mas eu não lembro dos gols, da composição. Eu sei que saiu perdendo 1-0. Eu não me lembro também. Saiu perdendo por 1-0 e o Palmeiras se recupera, faz 4-1 em 2022, se não me falha a memória. Mas esse jogo do Palmeiras aí, o goleiro Walter teve uma participação decisiva em 2 gols, né? Ele falha em 2 gols. Esse da saída do gol, esse aí é o lance do pênalti, né? Porque isso aí me lembra aquela música, né? Que não sei quem cantava essa música, Automóveis, Atropelamento e Fuga. Lembra dessa letra da música? É um atropelamento ali, né? Houve um atropelamento. Pra mim não é apenas. Automóveis, Atropelamento e Fuga. E aí, teve até um negocinho, um bate-boca ali entre o Estevão e o Flaco Lopes. O Flaco pega a bola, conversa com o Estevão e tal, depois dá a bola pro Estevão e tal, ficou ali, mas foi comemorar com o Estevão depois que ele fez o gol, né? Porque... O garoto tá com moral, o Pascoal, além de estar jogando muito, acabou de ser convocado para a seleção. Esse gol aí do Estevão, o segundo que ele faz na partida, o primeiro foi de pênalti, aí o goleiro também, a bola não pode passar entre a trave e o goleiro, né, gente? A bola não pode, o Zé sabe disso. A primeira coisa que os caras, a bola não pode passar entre a trave e o goleiro. Se o goleiro está posicionado, não pode passar. E aí acabou passando e tomou mais esse gol aí, 4-0 no primeiro tempo, e depois a confirmação do 5º gol na etapa complementar, um gol do Felipe Anderson, né? Em outra grande jogada do personagem do jogo, o Estevão. Ele faz uma jogada espetacular, né? Esse foi o melhor lance do Cuiabá na partida. Final do primeiro tempo, e o Pita sai na cara do goleiro, e o Everton, baita goleiro como tira com a mão, levanta a mão, sai com os olhos abertos, né? Porque tem goleiro que fecha o olho nessa hora. Ele saiu com os olhos abertos e ainda consegue encontrar a bola, botar para escanteio. O Palmeiras fez um jogo para agradar a sua torcida, e você sabe que esse tipo Maurício, é o Maurício, gol do Maurício. Você sabe que esse tipo de jogo, um placar elástico, dá ânimo pro torcedor. Aí o torcedor começa a falar exatamente como tá falando, a gente tá falando aqui. De repente o time vai para cima. Pascoal, daqui a pouco a gente completa, vai falar mais do jogo, porque quem fala agora é o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Vamos acompanhar. A coisa que eu tenho a dizer a esses torcedores que estás a dizer, porque a essa minoria peço desculpa por não ser tão bom quanto eles esperam de mim, peço desculpa por o Palmeiras não conseguir ganhar todos os títulos, e peço desculpa por o Palmeiras não conseguir ganhar todos os jogos, mas ao mesmo tempo que peço desculpa, queria também agradecer a todos os torcedores, que aqui no Brasil é coisa rara,
que no final do jogo, quer do Botafogo, quer do Flamengo, nos aplaudiram de pé. Quase não falou do jogo de hoje. Óbvio que as eliminações, não só a eliminação para o Botafogo na Libertadores, mas para o Flamengo na Copa do Brasil, está tudo muito fresco ainda. E o Abel Ferreira soltando farpas para tudo que é lado, para a imprensa, para os corneteiros palmeirenses e tal. Me chamou a atenção, tem várias coisas para a gente comentar aqui, já vou passar para você, Bino. Me chamou a atenção também ele falando muito das lesões, que Palmeiras, ninguém sabe, Palmeiras teve lesões. Só lembrando, o Botafogo também, que eliminou o Palmeiras, também teve muitas lesões. Júnior Santos, por exemplo, fora e outros. O Flamengo também tem tido muitas lesões. Isso aí, fiquem à vontade para discordar. Isso para mim não é desculpa. Diga, Birner. Eu fiquei um pouco surpreso com a entrevista, porque eu imaginei que ele fosse falar de como o time se recuperou rapidamente do resultado, até porque o time começou a se recuperar dentro do próprio jogo, e o Palmeiras termina o jogo muito grande contra o Botafogo, mesmo eliminado. Né? Eu brinco que quando o Palmeiras fez o primeiro gol contra o Botafogo, não era mais o Palmeiras, era Abel Ferreira dentro do campo, pressionando uma equipe que, a gente falou no F90, é muito forte, tecnicamente era melhor que a do Palmeiras, mas que ainda está em formação. E eu estou falando da formação da personalidade coletiva, que a do Palmeiras é muito forte, muito forte. E eu até dou como exemplo sempre o Palmeiras e River Plate, quando o Palmeiras ganha jogando na Argentina, portões fechados, se não me engano foi no estádio do Racing, aquele jogo, foi a Medianeda, estádio Independiente, né, se não me engano, aquele jogo, e aí perde, o River quase consegue virar. Naquele momento o River era um time que tinha uma personalidade mais bem formada, e o Palmeiras estava construindo a personalidade que entrou em campo contra o Botafogo, que entrou em campo muitas vezes, e que faz o Palmeiras essa equipe, como disse o Abel, que está sempre como um dos protagonistas e brigando pelos principais títulos, como deve estar também no Campeonato Brasileiro. O que me chama a atenção é por que destacar alguma crítica, e se você for pegar hoje em dia as críticas, qualquer coisa vai ter alguém contra. Por melhor que alguém faça alguma coisa, qualquer assunto vai ter alguém contra. Tirar isso de um pacote do enorme reconhecimento que as pessoas têm pelo trabalho do Abel Ferreira, sim, pelo respeito que as pessoas têm pela era Abel Ferreira no Palmeiras, pelos jogadores que estão lá, ou alguns que já foram embora, pelas conquistas do Palmeiras, e tratar isso como se fosse um padrão. Me chama a atenção porque o Abel Ferreira não precisa se provar como um grande técnico no futebol brasileiro. Ele é o maior técnico da história do clube. Ele é... O que eu estou falando aqui? A era Abel Ferreira, que tem o Veiga, que teve o Scarpa, que tem o Dudu, que tem o Rony, faço sempre questão de destacar, que tem o Everton, que teve vários jogadores ali que passaram ou que tem jogadores que estão ali, que formam uma era da equipe que é um protagonista do continente. É um time muito grande, muito forte, com uma personalidade muito clara, difícil de ser vencido. E todo mundo que gosta de futebol e entende de futebol sabe disso. Alguns negam porque não gostam do Palmeiras, outros negam porque precisam negar qualquer coisa. Os que não gostam do Palmeiras... Que todos nós cansamos de elogiar. Eu digo nós, não estou falando só nós aqui da ESPN, da mídia em geral, brasileira, sul-americana, torcida do Palmeiras, torcidas adversárias, mesmo quando torcem contra. Agora, quando perde, quando... Ele também não é perfeito, como nenhum técnico é, também comete erros. Tem que saber que um técnico do Palmeiras, quando não tiver sucesso, vai ser criticado. Ou não? Estou errado, Zé? Respeitosamente, ninguém pega no pé dos fracos. Ninguém pega no pé, por exemplo, dos times pequenos, realmente pequenos, os times menores ali, que estão em pequenas divisões, a não ser os seus torcedores ali, quem pertence àquele contexto. Quando alguém... que torce contra o Palmeiras, porque torce para outro time ou alguma coisa assim, e aí não estou falando de imprensa, estou falando de torcida, vai lá, escreve em algum lugar, sabe? E pode dizer que é palmeirense, pode dizer que não é, sei lá. Critica, é porque exatamente essa é a grandeza do Palmeiras. Essa é a grandeza dos clubes. Todos os clubes grandes são mais criticados que os pequenos porque eles têm antagonistas grandes também. E isso faz parte do contexto do que é o futebol. Eu não consigo realmente entender por que o Abel repetiu 500 vezes, se peço desculpas a parte dos torcedores que não gosta de mim, que eu não sou suficiente, porque eu não ganhei todos os jogos, porque eu não ganhei todos os títulos. Está ironizando, obviamente. Ele está ironizando. E todo mundo sabe
Que o Abel Ferreira é o maior treinador da história do clube. Todo mundo sabe que essa era do Palmeiras é uma era vitoriosa. Todo mundo sabe que o Palmeiras teve, ao longo da era Abel Ferreira, que continua, muito mais momentos de desempenho, de se aplaudir em pé ou de se elogiar muito, do que momentos ruins. E até o Pelé teve fase ruim. Os melhores caras do futebol tiveram fases ruins. Os grandes técnicos tiveram fases ruins. O Guardiola errou numa escalação de final de Liga dos Campeões, porque para mim é o mestre dos mestres. O Tele Santana antigamente já cometeu seus erros também. E o Abel fica o tempo inteiro, numa entrevista após 5-0 de recuperação do Brasileiro, reafirmando alguma coisa que todo mundo sabe. Por que disso? Eu não consigo entender. Dizendo em algumas frases que não se importa com as críticas, mas mostrando que se importa muito. Eu sou fã do Abel. Diga, então Zé. eu não consigo entender. Não. Algumas coisas só, o Birner deu umas... Algumas coisas que eu fui longo, assim, Zé. Desculpa por ter esticado, eu não costumo ser. Não, fica tranquilo. Eu falei que você falou algumas coisas que eu concordo realmente. Eu só não acho assim que... Eu acho que o Abel tem que dar uma segurada, né? Eu acho que ele tem que entender que o futebol brasileiro existia antes dele chegar. Quando ele fala, não, tem meninos, pô, ele lembra precisam apresentar para ele o Cilinho, Tele Santana, né? O Muricy, quando ganha uma Copa Sul-Americana hoje, mas é na época com o Expressinho do São Paulo. Tem que falar para ele que os meninos que ele colocou, Danilo, quem mais? Patrick Vieira, Gabriel Menino, esses meninos que ele falou, quem colocou foi quem colocou foi o Vanderlei Luxemburgo, não foi ele. Né? E tantos outros. Mas eu coloquei o Vitor Reis. Renato no Grêmio já revelou tantos jogadores. O Dorival no Santos. Sim, tantos. Então, assim, o que ele está fazendo, muitos treinadores já fizeram em relação a revelar jogadores. Ele não é o primeiro e não vai ser o último. Né? E não é o único. Só acalmar um pouquinho mais. Eu coloquei o Vitor Reis. Colocou o Vitor Reis porque o Gomes não estava jogando nada. E é natural, quando você tem um menino que está treinando, que está jogando bem, você só não coloca se falta inteligência para você, né? Porque o Vitor Reis já mostrou que é muito bom jogador. Se você está vendo que o teu jogador, o principal jogador, que o Gomes foi nos últimos anos, está em queda, não está conseguindo jogar, e tem um menino que está voando, e você consegue... Pô, vem cá, eu vou colocar para jogar. E o menino correspondeu. Ou seja, o que ele está fazendo é o que todo treinador inteligente faz quando tem jogadores que estão chegando. Teve período de lesão do Gustavo Gomes, teve seleção paraguaia. Sim, só lembrar, né? Assim, eu tinha 16 anos e estreiei no profissional em 93. Junto comigo estreou o Ronaldo Fenômeno. Em 93, 7 de setembro de 93. Eu estreiei pelo Corinthians e o Ronaldo estreou pelo Cruzeiro. Ou seja, o que ele está fazendo, muitos treinadores fizeram. E é uma prática constante no futebol brasileiro. Não é novidade nenhuma. Nós temos várias lesões. Outros times já tiveram. O Tite está passando dificuldades agora pelas lesões. Né? O Botafogo, sem quantos jogadores também? O Flamengo não tinha 7 nesse meio de semana, então, assim, pela Libertadores. O Botafogo não tem pelo menos 5. Sim. São jogadores Jefinho, Eduardo, vários. Júnior Santos. 3 jogadores importantíssimos. O lateral esquerdo se machucou antes de vir para São Paulo também. Enfim, tem muitos nomes. Né? Eu só não consigo entender isso, sabe? É de dar uma acalmada. Já que assim, ele está no futebol brasileiro, procura entender a história do futebol brasileiro para depois sair falando que ele faz, que eu fiz, que eu estou fazendo, que eu sou isso, que eu faço aquilo. Todos nós estamos reconhecendo o Abel desde o primeiro dia que ele chegou. Todos, sem exceção, o trabalho que ele está fazendo, todos. Mas ele, quando ele erra, ele tem que entender que ele erra. Toda unanimidade é burra. Rapaz, eu gostei, viu? Resultado muito bom pro Verdão. Isso aí vai dar uma confiança para os jogadores e agora acho que a gente embala, hein? É hora de embalar, porque os nossos próximos jogos dá pra gente aí uma boa vantagem em relação a Flamengo e Botafogo, especialmente, tá? E até o Fortaleza, que tá ali, também no meio da confusão ali, né? Então esse G4 vai pegar fogo e o Verdão já começa a subir. Já tem nego preocupado, já tem aí nego fazendo orações, olhando inteligência artificial, fazendo de tudo, tá? O Flamengo também já tá aí, você sabe o que faz, né? Porque se eles pouparem no Brasileirão, eles sabem que o Palmeiras não vai poupar. O Palmeiras não tem que poupar nada agora, então eles estão preocupados. E se eles não pouparem, qual o risco de serem eliminados da Libertadores? Que maravilha, hein? E na Copa do Brasil também, né? Agora eu digo, meu palpite, né? Pode ser que eu esteja errado. Pra mim, acho que o Flamengo ganha a Copa do Brasil. E eu acho que o Botafogo... Eu não vou dizer que o Botafogo ganha a Libertadores, mas pra mim o Botafogo chega na final da Libertadores. Mas como o Botafogo é o Botafogo, se é que você me entende, eu não posso cravar que ele vai ganhar, entendeu? Mas ele chega na final. Meu palpite é que o Botafogo vai passar pelo São Paulo, vai passar pelo Flamengo e vai chegar na final da Libertadores. E você, o que você acha? Será que é o Flamengo que vai chegar? Do outro lado tem aí o River Plate, candidato fortíssimo,
Tem o Fluminense e tem o Atlético, um dos dois vai passar. O River Plate também deve passar pelo Colo-Colo. E aí a semifinal, River Plate e Fluminense ou Atlético. Quem será que vai passar? A prévia que foi ontem, o Fluminense já ganhou de 2-0 do Atlético, né? 2-0, fora os ameaças. Que teve ameaça, viu? Porra, temos 3 ou 4 ameaças aí que a bola não entrou. Não, que a bola entrou não. Contando que a bola entrou, vamos colocar aí os pintos nos is, né? Foram as 4 chances aí boas, claras, do Fluminense. Tá? O Fluminense parece que teve bem mais chances até, se olhar assim. No mínimo, elas por elas. Pro jogo ter sido na Arena MRV, foi bastante coisa, né? Essa que é a grande verdade. E o Verdão agora vai nadar de braçada, porque só tem o Brasileirão para se preocupar. Inclusive, mais umas 5, 6 vitórias seguidas aí, eu acho que o pessoal já vai começar a amenizar as críticas aí ao Abel e aos jogadores do Palmeiras. Nesse vídeo aqui tem muito mais, hein? As tretas não param, só continuam rolando por aí, tá? É muita treta. Abaixa a censura aí, viu? Abaixa a censura contra o Pablo Marçal, diga-se de passagem. Avante palestra.